São Paulo nós temos um projeto que tinha 13 agricultores e 17 entidades. E nós operávamos com R$40 mil. Esse ano nós fechamos 2009 para ser executado em 2010 com 17 mil famílias, 50 milhões de reais e o volume que a gente passou aqui. Então ele não cresce numa ordem que o próprio governo está tendo condição e respaldo de pôr dinheiro em cima. Quer dizer, para o ano que vem, para esse ano aqui, se nós tivermos recurso, a tendência é quase que aqui de chegar a 60 milhões. Ou seja, é um crescimento geométrico, não cresce um mais um, vai dobrando, está dobrando. Né? Porque, na verdade, quando a gente começou, aconteceu uma coisa estranha. Você chamava os caras e falava que o processo, que ele ia acontecer, e os agricultores não acreditavam. Aliás, as pessoas não achavam. O programa era tão bom que falavam, não é possível, né? Isso não funciona. E sempre houve uma desconfiança com relação a, enfim, a própria capacidade do governo de executar as políticas que ele acaba divulgando. Aí o que acontecia? Você tinha 50 agricultores, 10 aderiam. Vamos ver como é que fica isso. E muita gente que não tinha produção. Se você hoje fizer um projeto com a gente, por exemplo, em outubro, você não precisa ter nada plantado. 90% dessas culturas que a gente está comprando hoje são culturas de 90 dias. Você pode começar a preparar agora, em novembro, em fevereiro, você vai ter essa produção de hortifruti granjeiro. Quando você falou das crianças, por exemplo, o que tem um aspecto legal, né, nisso aí? O programa também prevê que se você tiver a oferta de um produto convencional, que é esse que a gente está acostumado com produção de agrotóxicos e tal, e tiver o equivalente em orgânico, a ordem, inclusive, na lei da merenda, é prioridade, é para comprar o orgânico e pode-se pagar até 30% a mais. Então, por conta disso, tem muita gente operando e fazendo a migração e tal. É que é um processo um pouco lento, você não acorda convencional e amanhã você está orgânico. Você tem que fazer um processo de limpeza, um inventário, que é um pouco demorado. Mas as pessoas que já tomaram consciência dos malefícios que a longo prazo traz, né, estão trabalhando. Eu conheço agricultores que o filho chegou com amigos em casa, né, eles tinham passado o veneno e viu a criança passar a mão, às vezes, numa folha de couve e botar na boca, a mulher botou a mão na cabeça e falou, Deus do céu. No dia seguinte ela estava jogando tudo fora e começou a migrar para isso. E está interessante, o crescimento aqui em São Paulo é muito grande desse produto, porque o mercado também, né, que tem uma condição melhor de pagamento para isso, porque você tem uma perda financeira de produção na hora que você começa o processo de fazer a limpeza, todo o inventário e participar efetivamente disso. Foi interessante você ter citado essa questão da lei da licitação que está em vigor. Ela já teve seus números, depois foi alterada por outra, mas enfim, a lei da licitação, porque quando nós vamos falar sobre essa questão dos 9 mil do limite, a lei da licitação ela prevê que até 8 mil você poderia fazer uma compra direta, depois até 16 tem outra modalidade. E teve alguém, um jurídico de uma prefeitura, não me recordo quem agora, o cara virou em público, ele levantou e falou isso para mim, ele falou, essa lei é ilegal. É estranho isso, né? É o jurídico falando isso. Veja bem, todas as ações elas foram previstas com base em cima da lei da licitação. Mas quando você trata de um mercado específico, que ela foi editada, ela não perde a legalidade por extrapolar os limites que você compra sem licitação. Isso está, o gestor público, ele pode estar tranquilo para fazer isso e comprar até os 9 mil reais, que ultrapassa esses R$1.000, que é essa controvérsia aí, porque existe uma lei federal que te dá amparo, ou seja, isso tudo foi julgado, a tempo foi avaliado. O que você não pode é abrir uma licitação, comprar dentro da licitação um limite acima daquilo que ela está prevista, ou seja, embora elas se complementem, elas não se chocam, porque você está tratando de uma política específica para um determinado segmento. Olha, o que você pode fazer, vamos pegar a licitação. Quando você lança uma licitação e você vai participar dela, se você discorda de alguma coisa, você tem um tempo para tentar impugnar a lei. Agora, depois que o jogo entrou e começou a correr, não adianta você falar, mas lá atrás vocês impuseram isso, você perdeu seu tempo. Eu acho assim, todos os tribunais de contas
eles têm conhecimento da lei, sabem que ela está em andamento, sabem que está sendo validado, e isso foi provavelmente objeto de todos os estudos, né? Mas o que você pressupõe? O que você pressupõe que antes de você promulgar uma lei federal, naturalmente, você passa ela por todas as instâncias para que seja apurada a legalidade dela. Tecnicamente, ela não permitiria, a lei das licitações, ela não permitiria nem que você comprasse R$1 ou R$4, porque existe aquele problema também, né, que muita gente tenta bular às vezes a lei da licitação. Existe um limite para você comprar sem licitação, mas se você fizer isso repetidamente durante o ano e extrapolar o valor, é durante o ano que você não pode fazer. Muita gente já usou esse artifício. Então, na questão da legalidade, eu acho que é uma lei absolutamente resolvida. Ela não se choca, e o Tribunal de Contas hoje, ele não vai lá para avaliar, na hora que você executar essa lei, se a lei vale ou não vale. A lei está em vigor. Ele vai lá para você ver se você não a cumpriu de forma distorcida. É isso que ele vai avaliar. Ele vai verificar se os critérios de preço que você utilizou são aqueles previstos na lei, se os limites foram respeitados, enfim. Ele vai levar em conta a execução dessa lei. O Tribunal de Contas hoje ele não vai entrar em qualquer prefeitura ou vir até a Conab para fazer uma avaliação e dizer, pô, faz 5 anos que a lei está em vigor e essa lei está ilegal. Não existe isso. Eu acho que assim, a legalidade dela foi avaliada e se trata do seguinte, de você estar dentro de um segmento. A lei das licitações, ela serve para compras de uma forma geral. Sim. Essa é uma lei específica para um tipo de compra. Ela não vai permitir que a prefeitura, por exemplo, compre camas até R$9.000 de alguém que não seja. Ou seja, as condições todas são muito claras e ela visa realmente resgatar. O que eu lamento, na verdade, com relação a tudo isso, é que justamente há uma ideia, né, de que a licitação ela te permite fazer melhores negócios. E a gente sabe que não é isso. Né? Apesar dela ser o instrumento legal para que você se garanta, o que você tem? Ela não te garante a moralidade nem a justiça da compra. As empresas particulares, elas fazem muito melhor negócio com menos dinheiro, conseguem comprar coisas muito melhores do que aquelas que o governo tem. Quando nós fazemos o fornecimento apenas como recurso da BNDES, como nós fazemos a doação também para reforço da alimentação escolar, nós temos isso com bastante clareza. Eu acho até assim que foi o fornecimento que a gente fez durante 4, 5 anos para a alimentação escolar como reforço com o BNDES, que fez com que muita gente, e eu recebi essa informação, o pessoal dizendo, olha, os produtos que vêm doados pela Conab são melhores do que os que a gente compra. A média que a gente via em nota aqui em São Paulo era de 40% até 60%, se nós estivéssemos vendendo para a prefeitura, porque chegava, né, a nota de doação lá com os valores. Era de 40% a 60% a diferença. Mas de um produto, qual a diferença? O que a gente comentou em uma reunião que eu fiz, por exemplo, qual é o risco da licitação? Você pega uma prefeitura qualquer aqui de São Paulo, eu vou te citar uma, inclusive, que eu fiz esse questionamento lá dentro, o dia que eu estive lá. Vamos pegar Porto Feliz. Porto Feliz vai lançar uma licitação para comprar 1 milhão de feijão, R$1 milhão de feijão. O primeiro risco que você corre, Araçoiaba é desse tamanhozinho, tem um escritóriozinho, um cara esperto, primeiro vai pegar todo o recurso de R$1 milhão e você vai investir no município vizinho. Segundo, esse cara vai tentar vender para você pelo melhor preço. Ele não está ali para fazer política social, o negócio dele é ganhar dinheiro. E na hora que ele arrematar com você, ele tem que fazer com que esse dinheiro dele renda. Ele vai tentar pagar pouco para quem produz. Ou seja, esse é um critério perverso que a lei da licitação permite que ela aconteça. O dia que nós estávamos lá, e que nós fomos a primeira reunião, eu conversei com o prefeito, tinha um monte de agricultores. E eu ainda comentei com ele. Pior do que isso é que você vai ter agricultores depois do seu município vendo um caminhão voltando, talvez lá de Sorocaba, ou talvez aqui do Sergésio, passando com um monte de verdura que você não sabe quantos dias ficou, e os caras com os pés de verdura todo fresquinho para entregar para você lá dentro. A questão do impacto é assim, em princípio, é preciso você lidar, porque como é uma questão cultural muito antiga, você vai encontrar resistência na área de compras. Por quê? Porque dá trabalho.
você fazer isso e impor lá as condições do que você, primeiro, se situar com relação à agricultura familiar. Existe um desconhecimento imenso. A agricultura familiar hoje, o que está chegando em São Paulo, que São Paulo não tinha da agricultura familiar? Está vindo arroz de Santa Catarina, da agricultura familiar. O Rio Grande do Sul tem leite em pó à vontade. Se pensava sempre que esse tipo de produto era só grandes produtores que faziam. Está vindo óleo do Paraná. Por quê? Porque o pequeno agricultor, ele tem a matéria-prima, que é a soja ou o milho, seja lá que produto for, ele pode contratar a agroindústria para produzir, para que ela processe, para que ela transforme, para que industrialize o produto dele, e ele pode vender esse produto legitimamente porque é dele, ele somente pagou o processo. A gente foi questionado, inclusive, por isso. Mas o cara não tem óleo. Eu até perguntei para eles, eu falei, o licitador, quando vende para você, ele tem a indústria de óleo? Não é dele. Ou seja, agora você quer que o cara tenha, né? Então é uma série. Ou então você ouviu falar aquelas histórias, mas o cara não vai cumprir contrato. Eu falei, eu sempre questiono isso, quantos contratos você já fez com uma organização da agricultura familiar que foi quebrado? Não, nunca eu comprei. Eu falei, como é que você sabe que ele vai quebrar o contrato? O que é importante, que eu acho que essas pessoas assim, né, entendam isso, é que por trás disso, o que a gente está falando? Vamos pensar nessa questão de R$1 milhão de feijão. Se você pegar R$1 milhão hoje, entregar para uma dessas grandes empresas que já estão acostumadas a ganhar licitação, ele vai ter um efeito econômico e social. Você falou do impacto que isso provoca. Agora, pega R$1 milhão que você vai comprar de feijão e divide isso para 200 agricultores que nunca venderam para ninguém, são R$5 mil para cada um. Esses R$5 mil na casa de um agricultor familiar, ele provoca um efeito muito maior do que R$1 milhão na mão daquele cara. Por quê? Porque esse cara começa a não querer mais arrendar a terra dele, o feijão dele vale alguma coisa, os filhos dele vão ter uma condição melhor e daí por diante. E se você tiver o cuidado de sinalizar isso, que a sua região começar a produzir, esse cara vai gastar no seu comércio. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, esses estados mais do sul, sudeste, a gente tem uma vantagem na hora de formação de preço, porque a orientação dos normativos é a média dos últimos 36 meses, CEASA, CEAGESP, que é comercializado lá dentro. Por quê? Porque ele pressupõe que você já pegou o produto e entregou num ponto centralizado e a negociação está ocorrendo ali. Então, para frutas, legumes e verduras, pescados, no nosso caso aqui, a gente consegue esse preço ali tranquilo. A maior dificuldade que nós temos de formação de preço, na verdade, é quando você pega o produto transformado. Porque aí você não tem uma referência, às vezes, um doce de abóbora, e aí você tem que partir para uma pesquisa. E a gente usa que metodologia? A pesquisa de mercado de atacado. Por que a gente usa o atacado? Porque a gente não vai lá para comprar 2, 3 quilos, a gente compra de monte, né? De atacado mesmo. E, inclusive, a gente está tentando se ajustar com as resoluções, porque, assim, uma certa dúvida com relação à interpretação que foi dada para a alimentação escolar e para aquela que foi dada dentro do PA, que nós normalmente operávamos aqui. Agora, os preços que a gente tem informado, nós já estamos com alguns agricultores reclamando de preços nossos aqui da Conab, mas isso é legal, porque os nossos preços estão pagando hoje 5, 6 vezes mais do que a gente pagava 3 anos atrás, e ele está achando que é pouco. Por quê? Porque ele não está entregando mais o produto dele de graça para ninguém. A gente tem informações, por exemplo, quando nós começamos a comprar, vou te citar aqui um produto, quando a gente começou a pagar aqui 1 quilo de banana a 68 centavos, foi um dos primeiros preços que a gente pôs, isso dava mais ou menos 13, 14 reais, uma caixa aí. Você sabe quanto é que eles recebiam dos atravessadores? Era 3, 4 reais por uma caixa de 23 quilos de banana. Faz as contas. Na hora que ele percebe que ele pode entregar para a gente e ganhar 3, 4 vezes mais, não é que a gente está pagando a mais, é o que vale. O Vale do Ribeira, se você deixar, abastece o estado de São Paulo, Bahia, Minas, Amazonas, o Paraguai, Uruguai, nós vamos por aí afora.